Bom dia a todos. Bom dia a todas. Boa noite já, né? Pode ficar despreocupado que o Neymar foi convocado, tá? Eu acho que agora está resolvido o problema do Brasil. O Brasil está resolvido o problema agora. Fica tranquilo. Obrigado pela presença. Realmente concordo com o deputado Gilmaci, presidente da Assembleia, que eu quero cumprimentar e parabenizar pelo seu trabalho. Deputado Marculino, meu colega de partido, vice-presidente, parabéns pelo seu trabalho também. Cumprimentar aqui o Pretinho. Obrigado, Pretinho. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras presentes. Obrigado por você abrir o espaço aqui, para a gente ter uma audiência tão produtiva como essa. Queria cumprimentar os meus amigos, Edimário. Cadê o Edimário? Está aqui, está me filmando, né? Professora Aline, que fez uso da palavra, obrigado pela presença. Meu amigo lá de Francisco Morato, primo, seu nome, cumprimentar todo o pessoal que está presente aqui, as entidades, né? Queria cumprimentar também, mas ele não está aqui, o prefeito Cauã Berto, que foi meu estagiário lá na Assembleia Legislativa, indicado pelo Edimário, meu amigo de sempre, Cauã. Essa audiência, como o deputado Gilmaci falou, é uma diferenciada, e para mim mais diferenciado ainda, porque antes de vir para cá, eu fiz uma outra audiência, né, uma outra reunião, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, por um assunto que foi falado muito aqui. E só para vocês terem uma ideia, lá teve 17 pessoas que se inscreveram e falaram, né? E essas pessoas eram professoras, empresários, e de forma muito especial, mães atípicas e mães solo, né? E a gente falou muito sobre assistência social e os investimentos na área social. E a audiência pública do Estado de São Paulo serve justamente para isso, para a gente falar como que está o orçamento do Estado de São Paulo, que é conduzido pelo governador do Estado de São Paulo, portanto, pelo Tarcísio. E me parece que hoje aqui, né, a gente ouviu muitas críticas do governador Tarcísio, da forma de gastar o dinheiro do orçamento do Estado de São Paulo. O orçamento desse ano, que é 382 bilhões, e o ano que vem vai chegar em torno de 406 bilhões. Então, dinheiro tem no Estado de São Paulo. O que precisa é ser bem gasto. Ser bem gasto. E não está sendo bem gasto. As prioridades da cabeça do Tarcísio não é as prioridades que a população precisaria. E prioridade que a população precisa é quando investe nela, na criança, no jovem, no adulto e no idoso. A prioridade da população é quando você melhora a situação da saúde, quando melhora a situação da educação. E não é isso que a gente está vendo no Estado de São Paulo. O governador Tarcísio mandou um projeto para a Assembleia, que foi aprovado na educação, tirando 5% da educação. Isso significou tirar 11 bilhões da educação. E na época ele falou que era para tirar da educação para colocar na saúde. O orçamento desse ano, a gente não vê os 11 bilhões na saúde. Foi colocado em outros locais, menos na saúde e faltou na educação. Educação que a gente ouve em todos os lugares, a precariedade. Desde do salário, da remuneração dos profissionais da educação, como da estrutura da educação, a situação das nossas escolas, das nossas ETECs, das nossas FATECs. E muito dinheiro contingenciado e congelado. Então, Tarcísio precisa começar não sei se vai dar tempo, né, a resolver esse problema. A saúde, então, nem se fala. Aqui foi colocado, e eu concordo, que nós precisamos resolver o problema do CROSS. O secretário da Saúde era uma das prioridades dele. E ele falava muito da regionalização, que eu concordo. Colocar investimento e regionalizar. Tanto a saúde como a lista do CROSS. Porque não dá para você ter uma pessoa, lá de Parelheiros, onde eu moro, naquela região, de repente você colocar num hospital da Zona Leste. Se mora aqui em Cajamar, de repente colocar lá no ABC, né? Então, a regionalização ajuda muito na logística até dos atendimentos. Então, nós precisamos resolver muito. Na área da assistência social,
aí não é problema de gestão, não é problema de gastar o dinheiro, né? Igual saúde, educação, segurança pública, que tem. O problema é como você está gastando. Na área da assistência social, aí é problema de falta de dinheiro. E a discussão do orçamento é para a gente levantar esses problemas e tentar corrigir. O desenvolvimento social aqui em São Paulo tem uma participação no orçamento de apenas 0,58%. Não chega nem 1%. E o desenvolvimento social, aqui em São Paulo, por exemplo, cuida do Viva Leite, cuida do Bom Prato, cuida da população vulnerável, cuida das APAES e cuida de todas as parcerias com todas as prefeituras e as entidades da sociedade civil. Então é muito pouco dinheiro numa área que cuida do ser humano, que cuida das famílias. Então nós temos que aumentar esse percentual da assistência social no orçamento do Estado. Teve uma lei aprovada há poucos dias, 15 dias atrás, no Congresso Nacional. Já tem uma sinalização boa do governo federal, elevando, a partir do ano que vem, o valor da assistência social dos municípios do Estado não pode ser menor que 1%. Se começar a funcionar a partir do ano que vem aqui em São Paulo, passa de 0,58% para 1%. Já é bastante dinheiro, já começa a resolver, né? E hoje a discussão que a gente tinha lá na reunião que eu fiz antes, era muito grande, o tanto que falta de recurso, né? Eu tenho um projeto para remunerar as mães atípicas, como foi falado aqui, e transporte gratuito para as mães atípicas e pessoas que têm doenças crônicas, porque não tem coisa mais triste de que uma pessoa não poder ir numa consulta, não poder ir num atendimento, porque não tem um dinheiro no bolso para pagar a condução. E passou da hora do Estado de São Paulo ter uma remuneração para as mães atípicas de forma muito especial e o transporte gratuito para quem tem doença crônica, que normalmente não é uma pessoa, é sempre duas pessoas, uma que está com o problema e outro que vai levar. Então, é fácil de resolver, principalmente aqui no Estado de São Paulo. Já tem prefeituras que têm tarifa zero para todo mundo. Tem outras prefeituras que têm tarifa zero, igual na capital, né, para os domingos e feriados. Por que essas pessoas não podem ter tarifa zero? Nesse momento, na Assembleia Legislativa, deputado Marculino, deputado Gilmar Tato, meu irmão, está fazendo uma audiência pública sobre a tarifa zero para todo mundo no Brasil, que nesse ano, nas eleições, vai ser um debate muito grande, porque o governo federal já comprou essa ideia. Então, o direito de ir e vir precisa ser sagrado para toda a população do país, porque a população tem o direito à saúde, tem o SUS. A gente pode até reclamar, mas tem o SUS, né? Tem direito à educação. A gente pode até reclamar, um pouco difícil, mas desde a creche até a universidade, tem como você estudar de graça. E o direito de ir e vir você não tem. E a pessoa precisa, muitas vezes, procurar emprego, uma consulta médica, né, passear, enfim, precisa se locomover. E a pessoa não pode ser impedida de fazer isso porque não tem o dinheiro para pagar na hora. Então, a questão da tarifa zero é uma discussão importantíssima que a gente precisa fazer. Hoje lá foi falado muito da questão do autismo, e aqui também foi falado. E em todas as audiências públicas a gente ouve, porque hoje tem mais, não é facilidade, mas pelo menos está detectando mais a pessoa com autismo, né? E qual que é o problema da secretaria? Porque o autismo é cuidado por 4 secretarias no estado de São Paulo. Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria do Desenvolvimento Social e Secretaria de Deficiência. Quando 4 secretarias cuidam, nenhuma cuida direito. Então nós temos um combinado, tanto eu como o deputado Gilmaci, deputado Marculino e outros deputados, que esse ano na LDO, que está lá na Assembleia Legislativa, que a gente vai votar agora em junho, a gente vai colocar uma rúbrica exclusivamente para o TEA, o transtorno do aspecto autista, para ter um dinheiro sagrado ali, que é para investir, para ter o centro do TEA, né, nos municípios, nas regiões, para que a gente consiga resolver ou diminuir esse problema de faltar recurso para tratar da questão do TEA. E aqui também foi falado muito, não vou conseguir falar de tudo, mas principalmente da habitação, da moradia,
Diversas pessoas vieram falar aqui. Por quê? Porque a região é uma região de dormitório, né? De uma população enorme. Aí é problema de gestão, gente, porque tinha dinheiro na habitação aqui no estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, habitação urbana de 2 bilhões e 100 milhões, o ano passado foi gasto apenas 565 milhões. De 2 bilhões e 100 milhões, foi gasto apenas 565 milhões. CDHU, que foi extinto, mas ainda tinha a verba, de 5,5 bilhões, foi gasto apenas 3 bilhões e 22 milhões. Por quê? Porque foi congelado, foi contingenciado. Por que foi contingenciado e congelado? Porque houve um grande investimento do Minha Casa Minha Vida do governo federal. O governo federal no Brasil, nos últimos 2 anos, construiu 1.200.000 casas populares. O que aconteceu? O governo Tarcísio, governo daqui, tem uma parceria com o governo federal, numa casa, por exemplo, que constrói. O governo federal coloca 80%, o governo do estado coloca 20%. Quando o governo federal começou a fazer bastante casa, o governo do estado tirou o pé e congelou a verba da habitação. Não é eu que estou falando, está aqui no orçamento, e é só olhar. Ou seja, em torno de 40% a 50% do dinheiro da moradia aprovado por nós no orçamento não foi gasto pelo governo do estado de São Paulo. Essa é a realidade. E esse ano já tem 40% do dinheiro congelado de um valor de 61% do orçamento. Então, aquilo que a gente aprova no orçamento, lá na Assembleia Legislativa, precisa ser executado e não ter essas manobras do governo para não gastar o dinheiro e colocar em áreas que ele acha melhor politicamente. Então, estou muito contente com essa audiência pública, como o deputado Gilmar Massuf falou, de uma qualidade enorme, mas a gente precisa colocar mais dinheiro na área social. Não falei do esporte, não falei da cultura, que são os primos pobres do orçamento. Em todo lugar, governo federal, estadual e municipal. Nós precisamos corrigir e levar a sério isso, porque isso trata do ser humano, trata das famílias. E eu sempre falo que uma obra, um viaduto, um asfalto, né, pode esperar. Agora, a saúde não pode. A assistência social não pode, porque quando a pessoa procura, porque está nas últimas consequências, né? Está no desespero. Então, parabéns pela audiência pública, parabéns à Comissão de Finanças e Orçamento, para a Assembleia Legislativa, e tudo isso que vocês falaram está sendo anotado, vai ser transformado em emenda, e a partir de outubro, o debate vai ser lá na Assembleia Legislativa, e vocês precisam acompanhar, né? Para ver o deputado de vocês, se fala uma coisa para vocês e depois faz outra lá na Assembleia Legislativa na hora de votar, né? Então é lá que a gente precisa fazer esses ajustes. No mais, que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns pela audiência pública. Obrigado.